O texto servirá para a nossa breve reflexão nesta manhã. O texto que vamos ler agora é o texto de Colossenses, capítulo de número 2, Colossenses 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler primeiramente na versão Almeida, depois vou ler também na versão da nova tradução na linguagem de hoje. Colossenses 2, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Agora na versão da nova tradução na linguagem de hoje. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração nesta manhã. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, quando observamos uma criança, por exemplo, quando uma mulher está para dar à luz, e então nós ficamos naquela expectativa, né, principalmente os pais, de que a criança será saudável, de que a criança terá um crescimento saudável, né, assim? Aquelas que foram mães biológicas ou do coração e que acompanharam esse processo de crescimento das crianças, você observa que o desejo sempre é que a criança cresça, não é verdade? Quando a criança tem algum tipo de problema de saúde física, que seja, o crescimento pode ser prejudicado, não é verdade? Há crianças que não têm um crescimento tal qual deveria ser. O fato, meus irmãos, que assim como a criança ela precisa do crescimento, nos chama atenção, não sei quantos irmãos já puderam ver esses programas de televisão, principalmente na área da botânica, né? Quando você, hoje em dia, tem essas câmeras, não é? Que conseguem filmar, por exemplo, o crescimento de uma planta ao longo de meses, e depois eles reproduzem isso rapidamente, de modo que nós conseguimos ver, desde o iniciozinho até ela se tornar uma planta adulta, né? Aquilo assim, em poucos instantes, você consegue hoje, pela tecnologia, perceber o crescimento, às vezes, da semente até uma idade adulta de uma planta. Isso é maravilhoso, nós podemos pensar nesse crescimento. Porque quando você está, por exemplo, com os seus filhos, quando os pais se espantam, os filhos já cresceram. E você fica assim, né? Nossa, eu nem percebi o tempo passar. Mas a gente que é pai e mãe percebe que o filho cresceu quando? Quando chega alguém perto de vocês e fala assim: nossa, como você está grande, menino, menino. Aí você fala: não, continua meu bebezinho, né, Paulinho? Continua meu bebê, não está grande não. Mas a gente percebe que as coisas vão avançando, porque tudo na nossa vida é preciso um crescimento. E por que na vida cristã, muitas vezes, nós também não nos preocupamos com esse crescimento? Por que na vida espiritual, nós também não nos preocupamos com esse crescimento? A palavra de Deus nos manda desenvolver a nossa salvação. Mas como vamos desenvolver a nossa salvação? Bem, nós consideramos a salvação o dia. Quando eu falo salvação, estou me referindo ao dia que Jesus Cristo encontrou-se com você, transformou você, mudou a sua história, não é isso? Este dia é considerado para nós como um novo nascimento, não é isso? Um novo nascimento. E se você nasceu de novo, vai continuar a beber a vida toda? Não, não é verdade? Nós vamos ter um crescimento, nós deveríamos ter, não é? Então, quando não há esse crescimento, alguma coisa está errada. Então, é preciso que haja crescimento também na nossa vida
espiritual. Só que o crescimento na vida espiritual, ele depende em parte de nós. Depende em parte de nós. Assim como o crescimento físico das pessoas, ou de uma planta, ou de um animal. Depende de nós, não é verdade? Se você não ligar para a sua saúde, se você não procurar médico no momento que você necessitar, se você levar uma vida desregrada, você talvez tenha dificuldades no seu crescimento, e até esse crescimento seja interrompido. E se esse crescimento for interrompido, pode levar à morte. Então nós precisamos também pensar no crescimento da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa de crescimento. Nós um dia nascemos de novo. E se nascemos de novo, precisamos crescer. Precisamos a cada dia galgar novos passos na presença de Deus. A cada dia nos aproximarmos mais do Senhor. Como assim, pastor? Nos aproximarmos mais de Deus implica em santidade. Porque como vamos estar diante do Deus que é o Santo dos Santos, se nós não buscarmos a purificação, esta santificação que vem do Senhor, mas que nós temos acesso através da palavra dele, através também da oração, através dos chamados meios de graça. Então nós precisamos buscar este crescimento. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós ficamos acomodados da forma que estamos. Eu já sou crente, eu já nasci de novo, eu não preciso mais fazer nada. E a gente fica passando os anos a fio, sentados no banco de igreja, apenas olhando a banda passar. E aí entra liderança, sai liderança, e alguns você gosta, alguns você critica, e você simplesmente passa o tempo. Só que a vida nossa, cristã, não pode ser assim, não deve ser assim, apenas olhando a vida passar. Não podemos viver como se Deus não fosse nos cobrar nada. Porque o Senhor vai sim nos cobrar alguma coisa. O Senhor diz na sua palavra que é o que muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Então, Deus tem te dado muito? Tem? Então Ele vai cobrar muito. Então precisamos estar atentos, porque se Deus tem nos dado muito, e esse muito engloba todas as coisas, engloba, é claro, as questões materiais, engloba as questões espirituais, passa pela questão da palavra de Deus, do ensino, dos cargos na igreja e tudo mais. Então Deus tem dado tanto para nós, sabedoria, mas Deus também vai cobrar. E quanto mais Deus te dá, mais Ele vai cobrar. Pastor, então peraí, eu não quero mais nada de Deus para não ser cobrado. Talvez você possa pensar assim, porque alguns não gostam de ser cobrados, não é verdade? Mas nós precisamos buscar crescimento que vem de Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. O crescimento que vem de Deus. Esse crescimento que pode fazer toda a diferença. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos buscar esse crescimento a todo custo. Precisamos buscar crescer, como nós lemos lá em Pedro, crescer na graça e no conhecimento da palavra, no conhecimento do próprio Deus. Mas, infelizmente, nem todos buscam esse crescimento. Há muitos cristãos que vivem aquela vidinha pacata, sem se preocupar com nada, sem se preocupar em conhecer a palavra, sem se preocupar em ter mais intimidade com Deus. Como vamos conhecer a Deus se não tivermos mais intimidade com Ele? Precisamos dessa intimidade com o Senhor. Precisamos buscar essa intimidade com Deus. Por que você conhece bem as pessoas da sua casa, da sua família, seu cônjuge, filhos, pais, irmãos? Conhece bem porque você dedica tempo para eles, não é isso? Você está todo momento com eles, sabe? Por mais que o corre do dia a dia, muitas vezes é uma coisa frenética, mas ainda assim você tem tempo, você está em algum momento com eles, você convive com eles, sabe as manias, conhece os defeitos, mas também conhece as qualidades. E em relação a Deus, você tem dedicado tempo a Ele? Você conhece Deus? Conhece verdadeiramente o Deus que você serve? Porque senão, irmãos, nós teremos marcado um passo no mesmo lugar. Por isso é importante pensarmos
nesse dia da Bíblia, no crescimento que vem de Deus. E eu queria pontuar com vocês sobre esse crescimento, porque algo, meus irmãos e irmãs, nos chama a atenção, principalmente na palavra de Deus que nós lemos. Diz que nós que aceitamos a Cristo, precisamos viver unidos com Ele. Então, para o crescimento, é preciso viver unido com Cristo. Quando na versão da Bíblia Almeida diz andar nele, e na versão da Nova Tradução da Linguagem hoje diz viver unido com Ele, é a mesma coisa. Andar em Cristo é viver unido a Cristo. Sabe, é como se fosse uma questão de simbiose mesmo. São dois em um. Sabe, nós somos um em Cristo Jesus, como igreja, e nós precisamos ser um com Cristo em relação ao Pai. Sabe, o Senhor nos diz que nós somos um com Ele. Então é preciso que de verdade, esse crescimento que vem de Deus, ele venha através dessa união que nós precisamos ter com Jesus. Se nós estivermos unidos ao Filho, Deus estará unido a nós. O problema é que nem sempre nós estamos unidos a Cristo. Pastor, como esse negócio de viver unido a Cristo? Como esse negócio de andar nele? Andar nele é andar fazendo a sua vontade. Precisamos buscar fazer a vontade de Deus. A vontade daquele que nos arregimentou, disse o apóstolo Paulo certa vez. Então eu e você precisamos buscar esse crescimento. E a primeira coisa é viver unido com Jesus. Senhor, olha, estamos juntinhos, Senhor. Olha, eu e o Senhor estamos assim. Sabe? Às vezes a gente é bem unido com pessoas, não é isso? Temos amigos, talvez um irmão da igreja, uma irmã, e que você tenha bastante intimidade. Essa é a ideia, é ter intimidade com Jesus. Mas para ter intimidade com Jesus, tem que buscar a Ele o tempo todo, tem que conversar com Ele o tempo todo, tem que dedicar tempo a Ele, sabe? Tem que buscar a Ele na palavra, conhecer o que Jesus pensa, o que Deus pensa a seu respeito, o que você pensa a respeito de Deus. Olha bem, são perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos. Por quê? Porque a cada dia, meus irmãos e irmãs, nós precisamos buscar esse crescimento. Sem o crescimento espiritual, a gente não vai viver, porque vamos acabar enfraquecidos. Há muitos crentes aí com um raquitismo espiritual, sabe? Desnutridos espiritualmente. Tem muito crente desnutrido. Mas só que nós muitas vezes ficamos desnutridos, mas ao lado da fonte da água da vida. Nós temos a fonte, nós temos o pão que alimenta, que é a palavra de Deus, temos a fonte que é Jesus, e nós não nos alimentamos. De que adianta você saber que a comida está ao lado, que o alimento está do seu lado, está à sua disposição, e você não tomar, e não comer, e não beber? Meus irmãos, precisamos nos alimentar de Cristo. Essa é a ideia do crescimento que vem de Deus. Viver unido com Cristo. Sabe? Aonde você vai, Cristo vai. Será que vai? Porque também, dependendo do lugar que você frequentar, Cristo não vai. Então precisamos pensar, será que onde eu frequento, será que as palavras que saem dos meus lábios, Jesus falaria? Será que os pensamentos que permeiam a minha mente, Jesus pensaria? Será que se passasse no telão aqui os seus pensamentos, os meus pensamentos, agora, o que você estaria pensando? Será que seria censurado? Não é? Precisamos pensar nisso, sabe? Por quê? Porque a palavra de Deus nos manda pensar nas coisas que são do alto, do Pai das luzes, não é isso? Ocupar o nosso pensamento. Pedro vai dizer, e Paulo também fala assim, olha, lá em Filipenses, Paulo diz, olha, eu tenho que ocupar o meu pensamento com aquilo que é puro, justo, amável, verdadeiro, de boa fama, que tenha virtude. Porque se eu não ocupar o meu pensamento com essas coisas, há um dito popular que a mente vazia é o quê? Mas é um dito popular, não está na Bíblia não, tá certo? Não está na Bíblia não. Mas se você vê na Bíblia que tem que ocupar a sua mente com as coisas do alto, bem, se você não encher a sua mente com as coisas do alto, com a palavra de Deus, as coisas de Deus,
certamente vai encher com outra coisa. E essa outra coisa certamente não vai agradar a Deus. Então, o crescimento que vem de Deus implica em você viver unido com Jesus. Aonde você vai, Jesus vai. Aonde você vai, Jesus vai. Agora, pense bem. Porque aonde você está indo, com quem você está andando, aquilo que você está escutando, aquilo que você ouve lá no seu carro, na sua casa, né? Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, tudo isso está sendo julgado por Deus. Não se engane. Tudo isso está sendo julgado por Deus. Então, é preciso pensar, como tem o título de um livro em seus passos, o que faria Jesus? Né? O que faria Jesus andando com você? Será que ele iria em todos os lugares? Fica aí para você pensar. O crescimento que vem de Deus implica em viver unido com Deus. Mas depois, o texto diz que nele fomos radicados. A ideia aqui de radicados, na versão da linguagem de hoje, vai falar de enraizado nele. Precisamos viver enraizado nele. Qual é a ideia de viver enraizado? Você se lembra o que Jesus falou através de João, lá no capítulo 15? Eu sou o quê? A videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim der fruto, ele faz o quê? Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Mas todo ramo que não der fruto, ele corta. Ele corta. Meus irmãos, a ideia de estar enraizado nele é porque de onde vem o alimento para as plantas? Da onde? Da raiz. Isso. Se você vai numa planta e corta a raiz, você mata a planta. Me lembro que na casa dos meus pais, ou numa casa também que nós moramos, havia aquela planta de colocar em muro. Alguém já teve aquela planta no muro na sua casa? Alguém teve já? O que aconteceu quando você resolveu tirar a planta? Estragou o muro todo. Aconteceu com a gente lá em São da Barra. Eu falei, eu vou acabar com essa planta. E aí, quando eu fui tentar cortar a raiz dela tinha passado por baixo da varanda todinha e estava lá na casa do vizinho. Na casa do vizinho. O que eu fiz? Eu cortei a raiz nos 2 lugares que tinha raiz e a planta secou no muro todo em alguns dias. Depois eu fui tentar tirar. Eu quase tive que fazer o reboco do muro todo de novo. Porque aquilo fica enraizado. Olha que ideia maravilhosa. Nós precisamos ser e estar enraizados em Jesus. Essa é a ideia que você fica simbiose. Quem já assistiu aquele filme do Homem-Aranha, sabe bem o que eu estou falando, né? Aquele animal lá, simbiose. A ideia de tomar o corpo do outro. Nós e Jesus somos um. Vale? Jesus precisa direcionar nossas ações. Nós precisamos estar enraizados nele para estarmos alimentados, para estarmos sendo nutridos o tempo todo, sabe? Precisamos estar enraizados. A ideia aqui de radicados. Precisamos, eu e você, se queremos esse crescimento que vem de Deus, estar enraizado em Jesus. Enraizado em Jesus. Então não deixe ninguém cortar a sua raiz, não. Não deixe ninguém tirar você. Não deixe ninguém arrancar você da presença de Jesus, das coisas, da palavra de Jesus, sabe? A palavra de Deus precisa ser o alimento para nós o tempo todo. E é através da palavra de Deus que nós vamos ser nutridos. Nutridos. E todos nós precisamos de nutrição espiritual. Hoje em dia, há essas lojas, né, que vendem suplementos. Todo tipo de nutrição que você pensar, tem nessas lojas aí, não é verdade? Alguns fazem bem, outros não fazem tão bem assim. Mas o fato é que as pessoas buscam hoje em dia nutrir a sua vida física, o seu corpo, com essas substâncias. Não é errado, desde que você tenha acompanhamento médico. Porém, se você também exagerar nessas coisas, você pode ter complicações. A única nutrição que você pode exagerar é a palavra de Deus. Essa não tem contraindicação. Você pode beber, comer dela bastante, não vai passar mal nunca, pelo contrário. Quanto mais você se alimentar, quanto mais enraizado você estiver nessa palavra, mais você será nutrido e alimentado. Mais você vai crescer. Por isso, o crescimento que vem de Deus é viver enraizado
em Jesus. Mas depois ele diz que nós somos edificados em Jesus. A ideia aqui de edificar também é muito interessante. Diz que nós precisamos construir a nossa vida sobre ele. É o texto lá, né, da versão da NTLH. Construir a nossa vida sobre ele. A palavra de Deus tem uma parábola muito interessante que Jesus contou sobre aquele construtor que edificou a sua casa sobre a areia e o outro que edificou a sua casa sobre a rocha. O que edificou sobre a areia, o vento vem, e derruba aquela casa com muita facilidade. A probabilidade de uma casa mal edificada ruir é muito grande. Mas quando você edifica sobre a rocha, então isso quer dizer o quê? Que você construiu um alicerce, que você fez uma fundação bem feita, e que você tem convicção de que pode soprar o vento, que essa casa não vai cair. Bem, a casa que não cai, estou falando agora de casa espiritual, a que não cai, é aquela que está tendo o crescimento de Deus, é aquela que está construída sobre Ele, sobre Jesus. Lembre-se, meus irmãos, Jesus ele é o fundador da igreja, isto é, ele iniciou a igreja, mas ele também é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento, isto é, ele é a base, ele é o alicerce. Sem isso, a sua casa vai ruir. Sem isso, o seu templo espiritual vai ruir. Então, nós precisamos, sim, construir a nossa vida sobre Jesus. Muitos crentes, irmãos, fazem seus planos, seus projetos de vida, tentam edificar as suas vidas, sua família, sem Cristo. Sem Cristo. Ontem nós falamos no casamento, né? E uma das coisas que eu falei no casamento é: edifique a família de vocês, o novo lar de vocês em Cristo. Faça seus planos, sim, tem que fazer planos. Mas coloque a condição: Senhor, se tu quiseres, Senhor, se for tua vontade, Senhor, se esse plano estiver de acordo com o que eu queria. O que nós temos visto ultimamente, meus irmãos, é muito crente que faz uma lista enorme. Está chegando no final do ano, né? A gente faz uma lista de pedido. Ontem eu vi uma reportagem sobre os Correios. Que você pode ir lá nos Correios, tem várias cartinhas de crianças lá, e você pode escolher nas árvores de Natal dos Correios, e você pode levar um presente, entregar nos Correios para aquela pessoa, e o Correio vai fazer chegar lá aquela criança. Pois bem, mas são lá vários pedidos. Nós muitas vezes fazemos assim: fazemos uma lista de projetos e levamos para Deus. Senhor, para quê? É isso que eu quero. Assina aqui, Senhor, eu vou passar lá no almoxarifado, vou pegar tudo isso. Só que Deus não está à nossa disposição dessa forma. Pelo contrário, o que devemos fazer é falar: Senhor, o que o Senhor tem escrito aí para a minha vida? O que o Senhor tem escrito? Me mostra aí, Senhor, o que o Senhor tem para mim, que eu vou assinar embaixo e vou fazer. Sabe? Aumenta o nosso cenário. E no refrão fala isso: estou pronto a fazer o que queres, Senhor. Sempre a ti pronto a obedecer. Nunca cantei ensino aqui para os irmãos. Porque ensino aqui para cantar, meus irmãos, é muito difícil. Não é que tem uma letra difícil, música difícil, não, porque isso não justifica ele. Mas é porque a gente pode mentir na hora que nós falamos desse. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor. Sempre a ti pronto a obedecer. Será que estamos prontos? Eu tenho que eu fico meio receoso de cantar, para não induzir nenhum irmão ao erro, né? Para não induzir ninguém ao erro, porque é difícil. Para estar pronto, é estar pronto em todas as áreas, é estar disposto, disponível, sabe? Aonde tu mandar, exatamente, aonde o Senhor mandar. O que quer, Senhor, que eu te faça? Então, o crescimento que vem de Deus, viver unido com Cristo, viver enraizado nele, construir sua vida sobre ele. E a última coisa que o texto diz é que precisamos realmente confirmar, sermos confirmados na fé. A ideia aqui de confirmados na fé é fortalecer a fé nele. Olha o que diz a versão da linguagem hoje: estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Olha só, se tornem mais fortes na fé. Meus irmãos, precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus. Há uma canção que nós cantamos bastante, né? Cantava bastante, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a oportunidade, a chance de crescer um pouco mais.
Sabe, irmão, eu tenho muito medo de pedir a Deus para aumentar a fé. Porque não existe um termômetro para a fé. Não é verdade? O termômetro para a fé, sabe qual é? Provação. Então você pede, Senhor, aumenta a minha fé. Então amanhã você vai passar por uma prova maior do que você passou ontem. E muitas vezes a gente não está disposto a isso. Porque como você vai saber se a sua fé realmente está mais robusta, mais fortalecida, se amanhã você não vencer um obstáculo maior? Os obstáculos para nós são cada vez maiores. Por quê? Não é assim na escola? A criança começa uma alfabetização, depois vai nas séries primárias, quando passa para o ensino médio, o negócio já está lá levantando os cabelos da cabeça, porque fica, né? Aí vem o vestibular, né, João? Não, cadê? Perdão. Vem o vestibular, e aí você fica desesperado, porque cada vez mais tudo vai comprando a gente, mesmo. Mas também vai nos dando mais ensinamento. Vai nos dando mais ensinamento. A fé é assim. Sabe, Deus deu a fé, e nós precisamos nutrir essa fé. Precisamos fazer com que essa fé se fortaleça. Nós como vamos fazer isso, pastor? Meus irmãos, só há duas formas. Você realmente, conhecer o quê? A palavra de Deus. E você buscar muito a Deus através da oração. Sem essas coisas, você não vai conseguir ser fortalecido na sua fé. Então, meus queridos irmãos, que Deus nesta manhã possa mostrar a cada um de nós, os irmãos que estão em casa também, ou que vão assistir posteriormente este vídeo, que possam pensar no conhecimento que vem de Deus. O texto é muito claro. O que você recebeu de Cristo, como você recebeu de Cristo, andar nele, isto é, vivam unidos com ele, sendo radicados, enraizados nele, edificados, isto é, construindo a sua vida sobre ele e crescendo na fé, para a glória dele e para a edificação de cada um de nós. Uma igreja edificada, uma família edificada, uma vida edificada, é uma vida que cresce, mas que cresce no Senhor Jesus. Não cresce para o mundo, cresce para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a crescer. Deus nos ajude a viver experiências novas a cada dia com Ele, para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém?